Live de número 18. Hoje, live de número 18. Sejam todos bem-vindos à live de número 18. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ó, não deu para secar o cabelo, tá muito calor hoje. Não deixei um pouco assim para refrescar. Aguardar o pessoal chegar um pouquinho. É uma live super especial. Temos uma convidada internacional hoje. Olha que chique! Minha convidada, ela mora no Canadá hoje. Seja bem-vindo quem está chegando aí. Vamos ver quem é. Guimarães Pinturas, olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal chegando aí. Live internacional, gente. Super chique. Tainá, seja bem-vinda. Nós vamos ter essa convidada aí super especial. E eu já vou apresentar para vocês. Delurdes, seja bem-vinda, de São Paulo, muito bem. Pessoal, eu vou iniciar aqui a live de número 18. Bom, nós estamos aqui com essa live de número 18 do projeto Obra Mais Limpa. É o projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma, onde eu levo para você toda a minha experiência com a limpeza profissional pós-obra. E hoje, mais uma vez, nós temos um conteúdo riquíssimo e muito interessante. Nós vamos tratar de um assunto muito diferente. Desculpa, é o horário que eu tomo remédio, já foi. Um conteúdo muito interessante, né? Que fala como é a limpeza profissional no exterior. Então, os países, cada país tem uma maneira de se trabalhar com a limpeza profissional. E nós vamos abordar esse tema aqui hoje com a nossa convidada, que está morando no Canadá faz alguns anos, e saber como que funciona isso lá. E ela vai nos passar a experiência dela, se ela tem alguma experiência positiva, né, negativa. Ela é arquiteta e também engenheira. É a Tainá Alves, da Veres Engenharia. E nessa live nós vamos encarar de frente os desafios da mulher arquiteta. Aqui já tem um desafio muito grande, né, no Brasil. Agora, pensa no exterior. Como é que será que foi essa experiência para ela? E como é que é a valorização da limpeza profissional pós-obra no Canadá? Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas aqui para quem eu já falei, boa noite, para o pessoal, seja muito bem-vindo. E quem puder, clica no aviãozinho, convida seus amigos, convida quem tiver aí com a bolinha verde online, traz para a nossa live para a gente conseguir trazer e levar conteúdo para esse pessoal que quer trabalhar e quer ter mais conhecimento da limpeza profissional. Obrigada por todos que estão aqui e as pessoas interessadas, né, nesse conteúdo. Tem muita gente falando para mim aqui nos comentários que aprendeu muito. Hoje eu fiz um contato, né, com uma nova cliente, apesar de eu conhecê-la pelas redes sociais, mas não é minha cliente. Vai ser amanhã. Nós vamos fazer um trabalho em São Paulo e eu vou mostrar tudo para vocês amanhã nos stories como que é a limpeza de um vinílico, que é um piso diferente, digamos assim, né, para ser limpo. E eu vou mostrar para vocês amanhã, me acompanhem nos stories que vai estar imperdível. Bom, para quem não me conhece, eu sou Célia Miranda, criadora do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma. E o meu objetivo é transmitir conhecimento e ensinar para vocês tudo relativo à limpeza profissional pós-obra. Quem está entrando aí, Joyce, seja bem-vinda. E a limpeza pós-obra tem muitos detalhes e eu quero passar todo esse conhecimento através dessas lives, desses convidados e mostrando para vocês como é importante se profissionalizar na carreira da limpeza. Bom, como eu disse, hoje eu vou conversar com a arquiteta Tainá Alves, diretamente do Canadá, e eu vou convidá-la aqui. Vocês acompanhem a nossa conversa, que vai ser imperdível. Olá! Oi! Tudo bem? Tô me sentindo super chique!
Nós somos chiques, nós somos mulheres empoderadas, como não? Nossa, eu acho que é a primeira live que eu faço na vida, viu, Celinha? Olha o que você me Primeira? fez fazer. Olha, minha Quero primeira participar de live. muitas, quero virar assim super popstar. Sim, por que não? Eu também, a primeira, eu fiquei bem apreensiva, eu parecia um robô, dura. Apesar de ser muito expansiva, cheguei na frente desse celular aqui, não sabia nem o que dizer. Não é? Mas Porque nós agora. duas, se a gente junta, não tem nada de... Né? Ninguém aqui é tímida nem nada, né? Não, não é, mas eu não conseguia me expressar na frente da câmera. Eu gravei umas 10 vezes, aí falava, não ficou bom. E hoje eu já consigo, porque tudo que a gente passa aqui é uma verdade, né? É Sim. a verdade do seu dia a dia, da sua vida. Nada Então mais você é não. do que uma conversa, né? É uma conversa. É É, que é difícil você ficar se vendo, né? Você fala, é, nossa, meu cabelo tá molhado. Mas eu não mas tá tudo consegui, certo. não consegui pôr secador, porque o calor aqui Tá tá, linda, tá linda. tá demais. Então vamos lá. Tainá, seja bem-vinda, por favor, se apresente, nos conte como foi que você decidiu mudar para o Canadá e como é sua carreira aí hoje. Primeiramente, eu quero agradecer pela abertura, pelo espaço, de mostrar um pouquinho do que eu venho fazendo nesses anos e matar um pouco a saudade de você também. Porque, querendo ou não, quantos anos faz que a gente se conhece, Celinha? Sei lá, Muitos anos. né? Eu tinha Muito. acabado de me formar na arquitetura quando eu te Isso mesmo. conheci. Era uma menina, eu lembro, Eu uma estava menina. conhecendo, estava aprendendo a trabalhar na área, nem tinha pensado ainda em fazer engenharia. E foi lá naquela bagunça de obra que eu me apaixonei mais ainda pela obra em si, não só pelo lado do design, da arquitetura, mas pelo outro lado da engenharia também. E foi lá que eu te conheci, foi nesse momento da minha vida. Então, Sim. obrigada por essa oportunidade. Eu tô morando aqui no Canadá há 5 anos. Eu mudei para cá na época eu tinha acabado de me formar na engenharia. Fazia um ano que eu estava trabalhando como engenheira. E aí eu fiz arquitetura, me formei na arquitetura, comecei a trabalhar, como eu falei, na arquitetura, mas aí tive contato com a obra em si e senti falta de algumas coisas que na arquitetura não tinha. E aí que foi quando eu resolvi fazer a faculdade de engenharia e partir para o lado da obra. Eu tinha ali meus clientes separados de design, de reforma de apartamento, coisa menor, mas eu gostava mesmo era de estar lá naquele prédião, no meio do concreto, no meio do tijolo, sujando a bota. E ainda sinto saudade, porque eu ainda não consegui chegar nesse ponto aqui no Canadá. Mas, pelo menos agora, eu já estou trabalhando na área. Aqui eu trabalho com reformas e até construções de casas novas. E Olha que está legal. sendo bem legal a experiência, porque é muito diferente do que a gente. Até a unidade de medida aqui é diferente, né? Aqui a gente trabalha com polegadas em vez de metro, então a gente fica, nossa, começar a engatinhar tudo de novo. Mas está sendo uma experiência legal. E aí, quando eu recebi o seu convite, e aí me fez lembrar muito de tudo que eu vivi lá no Brasil e que ainda falta eu viver aqui. Por exemplo, eu ainda não entreguei unidade, eu ainda não entreguei casa pronta. Então, eu ainda não cheguei naquele nível no nível da limpeza. Mas eu andei conversando aqui com as pessoas para saber um pouco mais sobre como é. E o que eu tenho é a vivência da limpeza cotidiana, ou a limpeza de quando você vai alugar uma casa e aí você pega Sim. aquela casa suja ou limpa, sabe? E é muito diferente do Brasil, muito diferente. Para menos. Para menos. Para menos. É uma coisa assim. Os brasileiros têm uma qualidade de limpeza, de acabamento, que é muito maior. Eu não sei Olha que se interessante. aqui. Eu achei. Uma das coisas que me deixaram bem assim empolgadas de mudar para o Canadá era essa coisa de conhecer novas culturas e novas técnicas, ver, porque assim, mesmo na construção no Brasil, a gente tem um monte de problema, né? Eu trabalhava em construtora, então construtora, a gente sabe que construtora
né, receitinha de bolo, eles vão fazendo assim, aquela qualidade. Então eu pensei, vamos ver como é que é lá, né? E ao chegar aqui, me assustei, porque a qualidade é pior. Mas que coisa, né? Um país de primeiro mundo, a gente acha que vai ser muito melhor e não é, né? Eu não sei também, talvez seja pelo sistema construtivo, porque aqui, por causa do clima, por causa da abundância de matéria-prima, tudo é feito com madeira. Eles não usam tijolo, né? A madeira, a gente tem que fazer o projeto da parede. A parede em si, ela tem que vir com uma camada de insulation, que é a proteção térmica, um monte de coisa. Então, quando você aplica para a prefeitura, para conseguir o carimbo da prefeitura, para ir adiante com a obra, você tem que mostrar para a prefeitura não só o projeto da casa ou o projeto da parede, o miolo do telhado, o miolo do chão, sabe assim? É bem diferente. Então, eu não sei se por causa disso, eu acho que tem muita. Eu vou descer depois, eu vou ali no meu basement para mostrar para vocês como que é o acabamento aqui por dentro. Não acabamento, como que é o miolo. Então, o que eles fazem? O basement é a fundação, é uma fundação, é um tipo de fundação. E aí eles deixam esse espaço entre a casa e o solo, que é para não ter contato, que é para rolar um arzinho ali para esquentar. Como já tem esse espaço, eles resolveram fazer um espaço que dê para ser usado. Então, por isso que o basement as pessoas usam, o porão, entendeu? Elas usam esse espaço, então eles aumentaram um pouco o pé direito e você consegue usar esse espaço de basement. Mas o basement nada mais é do que uma fundação. Então, você vê muito aqui no Canadá os basements não acabados. Porque você constrói a casa e você deixa a sua fundação ali. Você não precisa acabar. Mais para frente, se você quiser acabar, colocar parede, fazer uma sala, um quarto, um banheiro, você faz. Mas muitas casas não têm o basement acabado. A minha, por exemplo, tem um pedaço acabado e um pedaço não acabado. Então você consegue ver dentro da parede. Entendeu? É como se a gente tivesse tirado a argamassa, como é que chama? Como se a gente tivesse quebrado a parede de tijolo da nossa casa e você visse dentro do tijolo. Imagina, você ter um tijolo aberto na sua casa, sabe assim? Mas para quem não conhece nada de construção e não tem ideia do que você está falando, é porque no Brasil nós somos um país tropical, então aqui é muito calor, né? Hoje a sensação térmica onde eu estou é de uns 40 graus. Ai, que inveja! A gente já está nos 40. Eu estou derretendo. Então me fala aí qual é a média da temperatura no Canadá para as pessoas entenderem o porquê você está falando isso de estrutura, porque é madeira e não é tijolo, não é alvenaria. Isso. Qual é a temperatura? Frio pra burro, gente. Frio pra burro. Na verdade, o Canadá tem estações do ano bem acentuadas. A única coisa é que a estação do ano acentuada, inverno, demora 6 meses para acabar. Mas nós temos a primavera, nós temos o outono, nós temos o verão. O verão também faz 40 graus. E aí, porque a casa é toda protegida termicamente por causa do inverno, no verão vira uma bolha de calor lá dentro. Então a gente tem que ligar o ar-condicionado no verão, porque não adianta ficar com janela aberta, que não adianta, vira uma coisa assim, você não consegue ficar dentro. Então a gente tem que ligar ar-condicionado no verão e continuar de janela fechada por causa do calor. E no inverno continua de janela fechada, mas liga o aquecedor. Então todas as casas aqui tem aquela baita daquele trambolho que chama furnace. E é um baita de um trambolho que leva duto para tudo quanto é lado da casa para esquentar a casa. E aí, Celinha, falando em limpeza de obra, que é uma coisa que a gente não se preocupa no Brasil, não tem nem porquê, não existe, mas aqui é muito importante a limpeza dos dutos. Que assim, acho que as pessoas nem se preocupam mais tanto em tirar a tinta ou, sabe assim, que nem a gente é bem meticuloso aí no Brasil de não deixar nenhum respinguinho,
no piso Excesso de vinílico, tinta, de rejunte, cola, essas coisas que a né? gente tem que tirar tudo. E pega o estilete, vai passando com o Sim, estilete para não passar ácido, porque, né? sim. Aqui a gente vê um monte espalhado. É diferente. Mas, em compensação, tem todo um. Você recebe um papel dizendo que os seus dutos foram limpos pela empresa, porque isso tem a ver com a saúde, inclusive. Porque se você. É o ar que você está respirando, é o ar que está passando pelo duto. Então, se tiver resto de obra, a gente até quando muda de casa, contrata. De tempo em tempo você tem que contratar alguém para fazer a limpeza de duto, porque tem coisa ali dentro da parede que você precisa limpar que vai atingir a sua saúde, entendeu? Então Entendi. tem essas estruturas aí que não estão à vistas. Mas que não deixa de ser uma limpeza profissional, você concorda? Com Não certeza. é qualquer pessoa, você vai pegar lá, abrir o duto e falar, eu vou fazer a limpeza. Não, você precisa contratar uma empresa profissional, que uma Isso. equipe especializada, que conhece desse mercado, que faça tudo isso, não é? Então, Com a certeza. limpeza profissional, quando eu digo às vezes, as pessoas falam, mas o que você quer dizer com limpeza profissional? É você se especializar dentro de uma determinada área. Você precisa se especializar em Isso. alguma área da limpeza. Isso. Hoje uma seguidora me perguntou, né, a diferença. Existe limpeza em coifas, por exemplo. Não é qualquer pessoa que faz. De uma Uhum. churrascaria, de uma cozinha industrial, ou Concordo. mesmo, né? Tudo isso é uma especificação, uma especialidade de uma limpeza. A Isso. minha é pós-obra, né? Eu gosto desta área, me especializei na área da pós-obra, que Isso. você termina de reformar ou construir e faz isso. Mas tem inúmeros tipos de limpeza, como você está dizendo, de dutos e ar-condicionado, que tem tudo a ver com a saúde, né? É. É. Mas a pós-obra também tem. E até a pós-obra é muito uma limpeza profissional, porque assim, eu lembro quando eu estava trabalhando na construtora aí no Brasil, que eles até tinham ácido lá com eles. Uma vez abri a tampa para cheirar para ver o que era o produto, quase que queimei meu cérebro, porque era ácido puro o negócio. Mas assim, eu lembro que era uma proibição usar, assim, porque estraga o material, né? Então elas Sim, vinham com ácido aquele em último estiletinho e caso. ficavam lá assim. É muito profissional isso. Eu tenho vários amigos que resolveram não fazer, não contratar. E até hoje eu vou na casa deles e eu vejo aquele resto de obra, eu como da área, porque às vezes as pessoas não ligam, esse que é o problema. Muitas vezes as pessoas não dão a importância, Uhum. ou não dão importância no começo, não dão importância, não deixam um budget para isso, não dão a importância econômica, financeira que isso vai acarretar no projeto, ou simplesmente pulam essa parte e aí passa o resto da vida com aquela casa linda, maravilhosa, super construída, super bem bolada no design e tudo mais, com o resto de obra aparente, Exatamente. É porque né? não se valoriza a limpeza profissional. Quem vê de fora pensa, um arquiteto tem valor, um engenheiro tem valor, uma pintura tem valor, não é? Para você pintar uma casa. Hoje é Sim, 40, 50 mil reais, dependendo do tamanho da casa. sim. Mas a limpeza ninguém fala. Não, limpeza não. Eu tenho uma diarista que faz limpeza no meu consultório, vem aqui e limpa. E não limpa, Ela né? vai Não, passar o pano, mas aqueles respingos vão continuar lá, aquele rejunte que ficou para fora e vai continuar lá. Então, assim, realmente é importante. Eu acho que eu sempre fui muito preocupada com esse ponto. Tanto é que nós trabalhamos, até um pouco antes de eu vir para o Canadá, a gente ainda estava junto trabalhando em limpeza de obra, né, Celinho? sim. Lá nos Cafundó do Judas, lá de Campinas, né? Mas isso foi sempre um ponto importante para mim. É nítida a diferença, né? Você deixa de ver um lugar que era obra que vira um lugar realmente habitável, Sim. né? E eu, quando nós trabalhamos juntos a primeira vez, você era recém-formada e eu estava começando a aprender a trabalhar com piso vinílico em manta. Então foi uma Uhum. novidade para mim também.
E Sim. aprendi a limpar ali, que foram não sei quantos mil metros, né? Porque era De piso enorme aquele. vinílico, né? E era piso Era, ainda. Como é que fala? Como é que a gente. Como é que é o nome? Aquele piso é em elevado, piso elevado, piso elevado. né? Também É. tinha. Nossa, você vai aprendendo na marra, né? Foi assim que eu aprendi um pouco a trabalhar dessa maneira profissional. Não, e Mas o, detalhe nessa linha, que era uma clínica, era um projeto da saúde. Então, ainda por cima, tinha todo um processo diferente de limpeza por ser um projeto de saúde, né? Um de projeto saúde. de... não era simplesmente uma casa ou um shopping. Ainda tinha todos aqueles dutos, aquelas coisas todas que eles queriam fazer cirurgia e tudo lá, lembra? É. É, Mas lá foi um desafio para mim também, porque eu aprendi a trabalhar ali. Tem até uma curiosidade, uma coisa engraçada, que não tem nada a ver com a nossa live aqui, mas é um ponto que eu acho engraçado. Na época, eu estava muito no começo e tem uma funcionária que trabalhou comigo naquela época e que ela está comigo hoje. ai, E depois que nós fizemos todo o trabalho de limpeza, aí teve um coquetel e tal, e eles pediram, né, umas meninas para limpar, depois ficar ali, né, de sobreaviso. E foi servido champanhe, foi servido tudo, né, no coquetel. não Aí lembro, não lembro, não sei por quê. no final de tudo, eles serviram escargot. E aí Nossa, eu me que lembro nojo. que todo mundo provou e tal, e essa menina falou assim, eu quero provar, o que é isso? Eu falei, é bem chique, né? Ela falou, gostoso? Eu falei, não sei, nunca comi. Aí você experimenta, ela comeu. Eu falei, você gostou? Ela falou, não. Eu falei, então deixa aí. Ela falou, não, mas é chique, eu vou Mas é comer. chique, vou levar pra casa. Eu vou comer porque é chique. Falei, ótimo, então coma. E a Você gente tem uma lembra boa disso até, memória, hein? Porque eu não lembro de nada. a Coisa gente da lembra hora. disso até hoje. Ela fala, você lembra que eu comi, que era chique? Eu falei, Ai, meu lembro. Deus do céu, não acredito. É. Enfim, né? Aí, o que você vê? Se tem, você já viu né, na construtora que você está, onde o seu marido trabalha, ou alguma cidade que você passou, você já chegou a ter contato com alguma empresa profissional de limpeza? Ou não existe aí, porque eles realmente não dão essa importância que nós damos aqui no Brasil? Não, existe diferentes tipos. Aqui, na verdade, aqui existe muita gente. Como é um país de imigrantes, e aí você tem todos os tipos de imigrantes, todos os tipos de jeitos de imigrar. Então você tem os imigrantes que vêm para cá tentar a vida como turista e acabam pegando esses empregos de limpeza. E você tem as empresas mesmo de limpeza, limpeza pós-obra, limpeza de empresas, né? É aí que eu te digo, entendeu? As empresas aqui, o que eles estão preocupados? Aqui a gente tem muito carpete, muito carpete. Então eles vêm, até mesmo você vai em restaurante e o restaurante com carpete é uma coisa até meio nojenta. A gente não está É, acostumado a comer com um carpete que, né, cai comida e não tal. tá. E aí as empresas vêm é uma coisa muito por onde o padre passa, sabe? Não é uma coisa muito. Não é a qualidade. Eles vêm, eles fazem a limpeza por onde o padre passa, mas se você quiser puxar um móvelzinho aqui ou dar uma espiadinha ali, você vai ver que. Eu te dei um exemplo quando a gente conversou. Tinha uma casa que eu morei, eu fui puxar a máquina de lavar roupa. Sabe o que eu Achou vi? segredos. Tá travando a A máquina não sua. tinha Você pintura, mudou de não tinha local? Que cor. tá travando. Tá ouvindo? Agora tô. Tinha dado uma travada. Tá, eu mudei porque eu tenho um anjo de 4 anos de idade que tá berrando o meu nome e aí eu não queria que ele me atrapalhasse. Mas não sei se pegou aí na gravação. Eu puxei a máquina de lavar e atrás da máquina não tinha tinta. Então não é só o Ele não serviço de pintou na limpeza, parede? entendeu? Não. Pintaram ao redor da máquina. Ah, ai, Deus. Ah, Entendeu? Então, assim, essa é a qualidade das coisas aqui, entendeu? Então, assim,
Eu queria achar algum pedaço. Por exemplo, eu não consigo virar. Será que eu consigo virar a câmera? Não sei se eu consigo virar. Sim, conseguiu. Ok, ó. Isso aqui é o rodapé, tá vendo? Tá, Da casa. estou. Uhum. Você acha que no Brasil a gente ia ter um nível de acabamento desse jeito? Não, Até mesmo com a limpeza a gente conseguiria dar uma melhorada nesse negócio aqui. com Ou certeza. até mesmo a madeira com o acabamento do Uhum. rodapé, tá vendo? Sim, sim. Então, assim, tudo, entendeu? Olha, eu tenho a experiência de uma casa que eu fiz há muitos anos atrás, uma casa pequena, casas geminadas, sabe, condomínio fechado, mas casas geminadas. Uhum. Pequenas casas, de 80 metros, nada assim. E nós limpamos a casa, tudo, e a hora que você termina, por mais que você aspire e tal, sai aquela poeirinha bem fininha de gesso, sabe? Uhum. E isso foi e ficou ali na grama. E a cliente chegou para mim e falou: Olha, eu não quero essa sujeira branquinha aqui na grama. Eu falei: Mas a grama vai crescer e depois a senhora ela falou: Não, eu não quero uma pedrinha de gesso na minha grama. Eu falei: Tudo bem, a senhora pode ficar tranquila que eu vou tirar. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu sentei no chão, E sair peguei um pegando. potinho de produto que a gente corta para reaproveitar, sentei e fiquei pegando e eu pensava assim, ó, por que você não estudou? Por que você não estudou? Por que você não estudou? Mas eu estudei. Né? Eu Eu achei estudei, que eu não fiz tenho nada a faculdade, eu fiz ver. uma faculdade de direito, não me identifico em advogar, mas eu falava isso para mim, tipo assim, ó, não é uma humilhação, porque eu gosto do que eu faço, mas não tinha necessidade Não. alguma da cliente falar aquilo que ela queria, mas eram coisas assim, do tamanho menores do que um grão de arroz. Eu não estou falando de pedaços, eu estou falando de Uhum. coisas minúsculas. E aí você varria, não tinha como, estava molhado. E eu fui pegando, sabe assim? Daí eu falei, deixa secar depois. A menina falou assim, deixa secar e a gente aspira. Eu falei, mas não vai ter como, porque a gente vai aspirar terra junto. Mas Então, esse é um o nível de nível. qualidade, Exatamente, entendeu? é uma coisa assim muito forte. O brasileiro gosta de uma faxina que tudo tem que estar brilhando, reluzente, e na obra também é assim. Por isso que Sim. eu me especializei nisso. É E é muito gostoso, diferente. né, Celinha? Porque você pega aquela obra toda bagunçada, toda empoeirada, que você nem consegue ver a cor das coisas direito. E quando você sai, né? A Celinha entra, tá aquele jeito. A hora que você sai, virou, virou casa, virou o que era para ser, né? Não mais é aquela Sim. cara de construção de obra de mal acabado, entendeu? Eu acho que é muito importante. Então, mas aqui é muito diferente. Quando eu me lembro que às vezes que trabalhamos juntos aqui no Brasil, já constava no orçamento. Você falava, olha, eu quero um orçamento assim, um orçamento assado, tudo incluso, e a gente negociava e fazia, porque o cliente exige, né? Tanto Uhum. comércio como residência, nós só fizemos comércio. Mas isso é muito importante. Aqui se dá valor algumas em engenharia, outras nem tanto, né? Mas quando é cliente final, né, dono de casa, eles realmente não acho que não inclui, como você já disse, não inclui isso no orçamento, né? O que é um erro Olha, no meu ponto de eu vou vista. te dizer, eu vou poder te dar um update mais para frente, a hora que eu chegar numa entrega de unidade. Mas hoje eu tenho 2 projetos de casa nova, de casa desde o começo, numa reforma, em que eu consigo ver o contrato do cliente desde o começo, que com toda a parte burocrática de aplicar para todos os órgãos e tudo mais, até o final. Não tem limpeza de obra no contrato. Eu não consegui confirmar para você hoje se é uma coisa que é fora da empresa, fora de contrato, mas o fato é que no contrato hoje, e é um contrato tem super detalhado, entendeu? Mostra lá até o tipo de torneira que o cliente vai pôr na pia do banheiro 1, do banheiro 2, tem tudo ali. Então deveria ter a limpeza de obra, né? Deveria. E, né? Aliás, é um item, acho que deveria ser o último item antes da entrega da chave. Não sei
se é uma coisa que eles vão contratar separadamente. Porque, por exemplo, paisagismo é separado. Não é com essa minha empresa, entendeu? Só que paisagismo não tem nada a ver com limpeza de obra. Você pode fazer seu paisagismo a qualquer momento. Sim. Né? Não tem nada a ver. Você pode mudar na casa e fazer um ano depois o paisagismo, inclusive. Agora, a limpeza não dá para você mudar com a sujeira. Não tem como. Então foi uma coisa que me deixou, depois que a gente conversou essa semana, foi uma coisa que me deixou intrigada. Eu fui lá ver no contrato e não tinha limpeza de obra no final do contrato. Vou ficar te devendo ainda essa resposta mais pra frente, daqui uns meses eu vou poder te dizer, entendeu? Ô, Celina, não rolou mesmo a limpeza de obra, ou rolou. O que eu sei é que nos Estados Unidos tem brasileiros, inclusive, que trabalham lá e faz limpeza pós-obra. Eu já vi pessoas trabalhando com limpeza pós-obra, inclusive os empreiteiros lá são extremamente rigorosos, diz que deitam no chão para ver se tem poeira, nesse nível. Mas eles dão muito valor, realmente. Também é diferente, né? Dependendo do estado, porque você sabe, os Estados Unidos é gigante, né? São 50 e poucos estados. Sim. Pode ser que, dependendo do estado, se é mais quente ou mais frio, também não tem essa necessidade. Eu sei que aqui, alguns clientes de engenharia, quando às vezes eu passo o preço, a pessoa fala, olha, mas o cliente não paga esse valor. Ele não paga. Às vezes o cliente da engenharia, ele tem que colocar alguma coisa em cima também, né? Ele colocar uma limpeza a mais, né? Um plus ali, para que ele consiga, para todo mundo ficar feliz. Mas essa semana inaugurou uma loja e o cliente me chamou, falou, vem, nós vamos fazer uma limpeza aqui e tal, faz uma limpeza só do piso, depois nós vamos fechar a limpeza da loja. Depois ele me ligou e falou, não, o cliente achou caro e ele vai colocar os vendedores para limpar. Não limpa, porque se você entrar na loja depois, é o que você falou. O acabamento não tem rodapé, não tem limpeza, você nitidamente escorrido de tinta, as luminárias com marcas de dedo. Então, assim, tudo isso é o que a gente faz. Né? Tanto vitrine, enfim, são várias coisas que temos ali, que a limpeza fina, né, ela compõe, que você entra nessa loja e você fala, nossa, a limpeza não passou por aqui. Ou mesmo banheiro de shopping, às vezes, você olha que reformou, você fala, meu Deus. Não tem como, a gente trabalha com isso, né? Sim, e você sabe que uma coisa boa daqui, e isso não é só para limpeza de obra, tá? Isso é para serviços em geral. Os serviços aqui são mais caros, são mais... Por exemplo, a gente tem o cortador de grama porque a gente corta a nossa própria grama. Porque se for contratar alguém para cortar grama, é caro. Mas por quê? Porque é valorizado. Porque os serviços são valorizados. Entendeu? Aí, claro, vai do cliente decidir se ele vai pagar por isso ou não. Nós vamos cortar nossa grama, mas não vai ficar uma grama cortada como uma grama de alguém que sabe cortar grama. Né? Mas os serviços eles cobram um valor até mesmo assim. Você vai fazer manicure e pedicure, é caro, entendeu? Não é barato. As mulheradas aqui estão tudo fazendo a própria mão, o próprio pé, porque não é barato, porque as pessoas ganham para sobreviver. Ó, a gente teve uma baita no... Ó lá. É isso mesmo. Aqui, ó. Me arrependo muito de não ter pago um valor justo por uma boa limpeza depois da minha obra. Fui pelo preço e depois de 5 anos ainda me irritava com detalhes pequenos e sujeira de obra. E o pior de tudo... É muito comum. E essa sujeira de obra vai ficando, e aí você quer tirar, você não tira nunca mais, porque o negócio nunca mais sai, né? Exatamente. Porque você vai acumulando a sujeira da limpeza diária com o resíduo da pós-obra. E quando você vê, você não consegue tirar. E aí, muitas vezes, por falta de conhecimento, a cliente vai, pega um produto, coloca no piso e acha que aquilo vai resolver. Porque a pessoa quer vender produto. Eu não vendo produto, eu não indico produto. Eu gosto de muitas marcas, mas eu não indico para ninguém. Eu falo, olha, é uma ação química com uma ação mecânica que vai resolver seu problema, juntamente com a ação humana, né? São os 3 pilares ali. Isso funciona. Só o produto colocar e achar que ele vai fazer milagre,
não vai. Isso é uma Dependendo do ilusão. produto, dependendo do material, você estraga o material também, né? Então, Exatamente. não é Imagina só quem constrói, gasta muito para construir, porque não é barato você fazer uma construção de alto padrão, não isso. é? E aí você vai lá e coloca a menina que trabalha na sua casa para ela limpar e ela não tem o conhecimento e estraga. Mas aí você tem empregada, colaboradora? Não, isso é tudo muito isso que eu caro. estava te falando, né? Por ser muito caro, e olha, eu não acho ruim de ser caro. Eu acho que tem que ser caro mesmo, sabe por quê? Porque daí as pessoas têm qualidade de vida, entendeu? Sim, Porque sim, daí é você justo. ganha o que é justo. Sim, Mas aí vai é o da gente também profissional. escolher ou não, porque assim, se eu pudesse, eu teria. Claro, mas eu não posso ainda. Se Deus quiser, eu vou poder um dia. Então a gente tem que fazer a limpeza. Então, isso mudou muito, inclusive, o jeito que eu vejo as coisas, né? A minha relação do meu marido, que também, né, tá junto comigo na limpeza. Então, e a nossa sorte é que, como a casa vive muito fechada, a gente não pode abrir janela nem nada, a poeira não entra tanto, não suja tanto a casa. Aqui é cultural, você não anda de sapato dentro de casa, então você entra, você já tira o sapato, você anda descalço. Então a gente não traz muita sujeira de fora para dentro. Então a gente não precisa ficar tão louco com limpeza assim de toda semana. A gente faz limpeza a cada 15 dias, entendeu? Sim. É mais fácil. Mas assim, tem muita gente oferecendo serviço de limpeza. E ó, vou te dizer um serviço de limpeza sem ser de obra, tá? Mas o serviço de limpeza é US$ 150, 4 horas. Entre 100 e US$ 150, 4 horas. E é aquele serviço de limpeza de padre passa, não é faxina. Não é faxina, não existe faxina aqui. Porque 4 horas não dá para fazer nada. E para quem não Certo? sabe, 150, por exemplo, US$ 150, vamos calcular vezes 5? Sim. Porque tá quase lá, né? Então, não é. Aqui é R$ 150 a diária, né? Lá é US$ 150, é Quando eu saí diferente. daí, eu pagava 120 o dia inteiro, mas era faxina de limpar vidro, uau, né? Era a faxina que a gente está acostumado aí no Brasil, porque a gente está acostumado com isso, né? A moça que trabalhava para Sim. mim, ela limpava meus armários. Ela abria dentro dos armários, limpava a geladeira, né? Aqui, imagina. Eu acabei de mudar para uma casa nova. E aí nós recebemos uma cartinha do morador antigo, desejando boa sorte, e falou assim, e estava escrito assim: nós contratamos um serviço de limpeza para deixar a casa pronta para vocês. E realmente, quando a gente entrou assim, ó, a casa tava cheirosa, tava bonita, sabe? Menina, abrimos a geladeira. Arrastamos o fogão, tinha quase um McDonald's atrás do fogão. Nossa! Então, assim, é aquela coisa, a qualidade do serviço versus a nossa cultura também, entendeu? Sim. Então, É que tem nós gostamos, né, de limpeza, né? Nós somos um povo que tomamos muito banho, porque é muito calor. Diferente da Europa, por exemplo, não é? Eu acho Eu que fui brasileiro aqui passear. se destaca não só na limpeza, mas como nós somos muito detalhistas, a gente rala muito, estuda muito, vira muito técnico para poder sobreviver aí nesse paizão aí, né? Então, quando a gente vem Sim. para cá, a gente tem muito conhecimento e eles ficam de cara assim com a nossa ligeirice, entendeu? Não, nós temos muitas habilidades, né? Essa é a verdade. Pensa só você com o seu know-how de limpeza vindo para cá. A primeira vez que você contratar, é capaz que alguém vir para você e falar assim: faça menos. Tá fazendo muito. Tem uma vez que já ouviu Mas isso. eu tive 2 colaboradoras, uma trabalhou nos Estados Unidos e uma na Inglaterra. E por um período aí vieram para cá de férias e quiseram fazer um bico, trabalharam comigo. E as duas disseram exatamente a mesma coisa. Pela sua exigência, se você for para os Estados Unidos ou para a Europa, você fica rica. Porque você é muito exigente e esse tipo de serviço não tem lá.
Porque aqui a nossa limpeza é mínima, a gente não deixa nada, um escorrido, senão a gente tem que voltar, catar pedrinha lá da grama, é realmente bem detalhista, né, a nossa limpeza. Sim. A visão, eu quero saber dos seus concorrentes, quando você trabalhava aqui, é a mesma que você tinha em relação à limpeza ou não? Eles falavam, não, limpeza não é essas coisas todas, vamos cortar do orçamento. Por onde você passou nas engenharias e arquitetura? Olha, eu passei por diferentes, né? Quando é construtora, é aquela coisa bem industrial o negócio, né? Então, era uma limpeza, até que era uma limpeza bem boa, viu? Não era uma limpeza ruim, não, mas ela não era tão dedicada. A gente tinha um checklist, mas era muita correria, entregar unidade, tinha que entregar 10 unidades por dia. Então, a limpeza acaba ficando um pouquinho... Mas era importante. A gente tinha uma equipe grande de limpeza que estava do nosso lado. E às vezes, quando a gente entregava unidade para o cliente falava assim, eu tô vendo uma sujeira aqui. Aí a moça já estava do nosso lado, a moça já vinha e já limpava. Então, era bem dinâmico o negócio. Depois, a gente foi aquela... Eu passei por um outro tipo de construtora que entregava... Que eu fiz aquele showroom, lembra que você participou comigo lá no Parque Prado? Parque Prado, sim. Já era uma coisa mais específica, porque ia cliente visitar, então foi mais importante. A gente teve que entregar uma unidade toda decorada, então tinha que fazer uma limpeza mais fina, né? Então, assim, eu participei, e até mesmo no projeto da clínica, foram empresas que deram valor para a limpeza de obra. Em compensação, quando eu tinha cliente separado, só reforma de apartamento ou coisa assim, nunca ninguém quis colocar o dinheiro do bolso para fazer uma limpeza de obra. Era sempre assim, eu vou chamar a moça que trabalha para mim para limpar. Eu venho aqui com a minha irmã e a gente dá um tapa. Então, eu acho que a limpeza de obra está muito mais linkada a grandes empresas, construtoras e tudo mais, do que as reformas menores, entendeu? Que eu acho... Eu nunca contratei o seu serviço, por exemplo, para um cliente de reforma, de design de apartamento, certo? A gente sempre trabalhou junto para grandes empresas. Sim. Construtoras, né? Então, eu acho isso engraçado. Eu acho que o budget na construtora é obrigatório, né? Para grandes empresas, sim, né? Agora, essa cultura de pequenas reformas, que é mais contato cliente e arquiteto, cliente designer, eu acho que não tem tanto, entendeu? Não teve comigo. Eu sempre entregava a unidade e aí o cliente limpava. Você me falou aí de uma limpeza mais fina. Eu queria fazer uma distinção que existe entre limpeza fina e limpeza grossa, né? Uma breve distinção. As pessoas não entendem. O que é limpeza grossa? A limpeza grossa é você chegar no local, fazer uma varrição, jogar uma água, tirar o que está em cima só. Você não vai com uma espátula limpando, ou mesmo aquela espátula com cabo que você vai passando, né, e tirando todo esse respingo de tinta. Não lava com enceradeira, não limpa rodapé, não faz luminárias. É uma limpeza grossa. Você dá um tapa, digamos assim, né? Então você chega, joga uma água, puxa, tira toda aquela terra, aquela areia, varre, joga o entulho fora. Isso é uma limpeza grossa. Isso. A limpeza fina já é retirada de fita, marca de fita. Deixa eu me esconder aqui, essa linha aqui tem um... Desculpa. Só um minutinho. Tem um espião. Desculpa, continua, Celinha. Então, essa limpeza fina, ela vai muito tirar marca de fita, tirar adesivo, excesso de rejunte, tudo que é inerente a resíduo da obra
é retirado. Então a gente tira até marquinha de dedo da luminária que a pessoa foi instalar e fica, não tem como, né? No mobiliário, marcas de lápis que você está esfregando ou limpando. Isso tudo é limpeza fina e as pessoas às vezes não entendem essa diferença. A limpeza fina, você fica numa casa, às vezes, 5 dias limpando. Porque é muito detalhe. Por isso que eu falei que na construtora tinha sempre uma moça do nosso lado, porque como a limpeza era grossa, era pesada, se o cliente visse alguma coisa, ela ia lá e dava aquela limpadinha, entendeu? Mas a gente não ia tão detalhadamente, porque demora mais, é mais caro. A construtora não vai investir nisso, entendeu? E tem uma pessoa dizendo aqui que nós não somos especialistas e não temos o conhecimento adequado. Exatamente isso, porque imagina, eu passei anos da minha vida aprendendo a trabalhar com isso. Peraí, deixa eu apresentar a pessoa que acho que apresenta. Trabalhar isso que é quarentena, gente, quarentena. Isso. Tá trabalhando aqui, ó. Fala oi, ó. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Vou pegar, tá? Eu vou pegar uma coisa pra você. É assim mesmo. Muitas vezes eu cheguei a levar os meus filhos menores na obra. Eu não tinha alternativa, era férias. E esses dias até eu tava me lembrando disso. Ai, peraí, Saninha. Peraí, filha, deixa eu pegar a sua comida. Ai, meu Deus do céu. Faz parte. Isso é vida real, gente. Quem tá assistindo é vida real. Vida real. Mulheres, mães que trabalham, cuidam de casa, do marido, dos filhos e faz você live. Viu aqui essa mensagem? Hoje, morando fora, também tem uma outra visão sobre a importância e relevância de uma boa limpeza. Também não tenho ajudante externo e é um grande desafio manter a casa limpa como eu tinha no Brasil. Exatamente. E olha, eu vou te dizer, eu só tenho a experiência do Canadá, tá? Mas eu tenho certeza que é fora. Eu acho que o Brasil é o único que tem esse nível de qualidade de limpeza, sabe? Sim, olha aqui o que a Joyce está dizendo. Nós retiramos as gavetas para aspirar e limpar dentro do armário. Isso é só no Brasil. Deixa eu sair daqui, senão a gente não vai conseguir conversar. Deixa eu sair daqui. Pronto, consegui. Eu estava dizendo. Entendeu? Então, a Joyce disse aqui que nós tiramos as gavetas dos armários para poder limpar. Isso aqui é no Brasil, gente. Em outro lugar não se faz isso. A gente tira toda a gaveta, limpa lá no fundo, limpa a gaveta e depois coloca de volta. Então, às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas você vai ficar tanto tempo limpando? Exatamente por isso, porque é uma limpeza muito detalhada. É a limpeza chamada de limpeza fina, né? Bom, há muitas empresas... Ele tá calmo aí agora? Tá sim. Eu deixei ele lá pra dentro, vim aqui pra fora, porque senão a gente não vai conseguir conversar. Pelo relato aí das pessoas que estão nos acompanhando, né, a gente vê que a importância de você se tornar um profissional. E pode ser um profissional de uma área muito ampla, a pessoa faz limpeza de tudo. Eu já fiz limpeza pós-incêndio, por exemplo. Já fiz várias, inclusive. De panela de pressão que estourou na cozinha. Pós-incêndio. Então, estourou, aí ficou todo o teto preto. Já pegou fogo em Campinas, em um local que vendia material de elétrica e hidráulica. Ele tinha mais de 30 mil itens. 30 mil itens a ser limpo. Tomada, tudo. Então, a gente tinha que limpar o teto para depois vir a pintura. Claro que o seguro cobre. Então, a gente ficou ali uns 10 dias limpando. Já limpei uma casa, pegou fogo toda, né, para entrar a perícia. A pressão explode, faz buraco no teto, vaza, porque aqui é tudo feito de madeira, né? Pois é. Vaza tudo, faz puro. Tem que consertar a casa, tem que fechar o buraco da casa. Então, essa é a limpeza profissional. As pessoas falam, mas o que é limpeza? Você saber fazer esse tipo de limpeza. Então, dá para se falar muito de limpeza profissional e limpeza pós-obra, que é o que tem aí. Profissionais que se especializaram, né? E por isso é valorizado. Aqui, o que eu procuro buscar
é mostrar para o pessoal a importância da limpeza pós-obra para que tenha essa valorização também junto aos profissionais. Porque não é algo que qualquer pessoa faz. Pós-obra não é você chegar e jogar uma água, varrer, ou comprar um galão de produto X e jogar lá e achar que vai estar ótimo. Não é. É muito diferente disso. Eu te contei, né, Celinha, que eu morei numa casa em Campinas, que quando eu mudei para casa, o azulejo que tinha atrás da pia da cozinha, ele estava cheio de concreto. Eu não sei o que era aquilo. A casa estava até limpa, mas eu não sei, era um azulejo branco. Eu chamei minhas amigas para me ajudarem a fazer a limpeza. No final do dia a gente estava com a mão tudo destruída, porque o que a gente teve que esfregar naquela parede, e muito provavelmente a gente não usou a ferramenta certa, porque não sabia. Poderia ter algum produto que tiraria aquilo ali fácil, mas a gente também não sabia. Então, assim, foi até a minha falta de não ter ido atrás de um profissional e não ter feito a limpeza do jeito que poderia ser feita, né? Sim. E foi difícil aquela parede lá, tava ruim, viu? Era só um pedaço de parede, mas que fiquei o dia inteiro para esfregar aquilo ali. Foi horrível. Então, mas essa diferença que eu gosto de explicar para o cliente, né? Depois que ele gastou tanto para fazer uma casa linda e maravilhosa, a limpeza não pode ser descartada. Ela tem que ser incluída nesse orçamento, né? Tem que ter esse budget para você finalizar isso e entrar na casa. Senão, você fica depois olhando para aquilo insatisfeito e aí não funciona, né? Concordo. Ai, tudo bem. Aí eu quero finalizar aqui agradecendo você mais uma vez. Adorei te ver. Gostoso. Adorei te ver. Mais pra frente, a hora que eu entregar uma unidade aqui. Ai, que ótimo. Tenha fotos ou coisa do tipo. Vou tentar procurar ver se eu acho alguma coisa do tipo. E aí vamos fazer. E aí aí eu vou ter mais para contar sobre como que é a finalização da obra aqui, né? Porque eu te peguei numa fase. Eu te peguei numa fase de mudança de casa, de cidade, de trabalho, com o filho, sem o marido. Mas bem difícil. Até que foi bom. Foi bem. Então, a gente deixa pré-agendado uma próxima e aí você vai ter mais argumentos e mais subsídios e mais fotos. E aí a gente traz mais informações aqui pro pessoal. Foi muito bom, viu, Celinha? Aprendi muito com você durante todos esses anos. E espero continuar aprendendo, que a nossa parceria, que legal. Mesmo eu aqui do longe, que nossa parceria ainda continue forte. E que muito ótimo. Obrigada por ter lembrado de mim, foi muito legal ter participado. Viu? Sempre, você no meu coração. Verdade. Obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, eu vou deixar aqui minhas considerações finais, que mais uma vez eu quero te agradecer e tendo a oportunidade de compartilhar isso com você, né? Vida real, que a gente é trabalhadora, que a gente trabalha fora do horário, com filho no colo. Eu tô aqui com a minha neta, com a minha neta hoje ali, ó, ela tá na porta, só me olhando, tipo assim, que é... Não, mas ela me obedece, ela fica ali. Oh, meu Deus. ela é maiorzinha, ela tem 9 já, né? Mas uma hora eu mostro ela aqui. É diferente. Quero pedir para vocês visitarem meu canal do YouTube, que acabou de sair essa semana, tá fresco. Coloca lá a Célia Miranda, a Obra Mais Limpa, já tem alguns vídeos, então eu preciso que o pessoal assista meus vídeos, curta, compartilhe, toca o sininho, bate o tambor, faz tudo que faz tudo que puder pra gente conseguir passar mais conhecimento pro pessoal. Entrem também no meu Facebook, que é OML, de Obra Mais Limpa, Célia Miranda, e no Instagram, @Celia_B Miranda. Então, essas são as redes sociais que eu criei para divulgar esse projeto Obra Mais Limpa e que eu consiga conscientizar cada vez mais pessoas da importância da limpeza profissional. Muito bem, Celinha. Também penso isso, que é realmente muito importante. Exatamente. Então, vamos que hoje é sexta-feira. Agradeço mais uma vez. Vamos beber. Vamos beber. Até mais, pessoal. Espero vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se tem alguma sugestão de tema. Fiquem à vontade, eu respondo para vocês nos próximos momentos aí, ok? Obrigada, Celinha. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.